Bem, bom dia a todos. Estamos aqui de volta. Já estamos quase fazendo parte da casa, não é? Eu brinquei com os nossos companheiros ali da porta, que nós já estamos quase lançando uma chapa para a diretoria nova. Gente, muito obrigado pela presença, obrigado pelo carinho. Estamos aqui para trazer uma palestra diferente, uma palestra bem leve para vocês, que a gente possa sair daqui na manhã deste domingo, com os corações reconfortados através das histórias, dos exemplos desse nosso companheiro que por aqui passou, esteve conosco, fez um trabalho interessante e deixou o seu legado. Mas antes, eu convido todos a fechar os olhos então, para que a gente possa agradecer a Jesus a oportunidade de aqui estar nesta casa mais uma vez, a oportunidade de estar discutindo aqui as máximas do Evangelho. Obrigado, Jesus. Obrigado aos amigos espirituais. Obrigado a Deus, nosso Pai. E hoje, amanhã, é de agradecimento. Muito obrigado mais uma vez. E assim pedimos a sua bênção, Jesus, a sua proteção, o seu amparo a esta casa, aos trabalhadores que nela militam, nos espíritos que aqui vêm para receber socorro, encarnados e desencarnados. Em seu nome, Jesus, portanto, começamos a manhã de hoje. Que assim seja. Quer apagar? Acho que fica melhor para ver, né? Gente, hoje então, nós trouxemos uma palestra um pouquinho diferente para vocês, que vai falar de casos e acasos. Causos e acasos. Por que causos? Porque lá em Minas Gerais não se fala caso, se fala causos. Então, na manhã de hoje, nós vamos trazer aqui alguns causos para vocês. E falando aqui do Chico, nós começamos em 1915, onde uma tempestade se desenhava no céu e um garoto de 5 anos, numa casa muito pobre, estava com medo da chuva, como é normal na infância. E naquela noite, trovoadas, raios, trovões, e numa casa muito simples, praticamente numa tapera, quando a criança fica com muito medo e o telhado é muito frágil, ela corre para debaixo da mesa, porque a mesa é mais segura. E o menino estava ali embaixo da mesa, com os olhinhos apertados, com medo dos trovões, dos raios, quando ele sentiu que mãos invisíveis o tocavam e o seguraram pela mão. E ele ouviu uma voz, o menino de 5 anos, uma voz conhecidíssima, que ele conhecia tão bem. E a voz disse para ele: Chico, não tenha medo, venha comigo, venha notar e venha ver, admirar as coisas da natureza. E Dona Maria João de Deus, a mãe desencarnada de Chico Xavier, naquela época com apenas 5 anos de idade, pega ele pela mão, abre a porta daquele barraco, daquela casa simples, e eles começam a olhar a tempestade. E ela diz: Chico, não tenha medo, porque isto também é coisa de Deus. É uma história muito simples, mas que mostra ali o primeiro contato de Chico Xavier com a mediunidade. Contato este que ele teria dos 5 até os 92 anos de vida física, numa missão, numa tarefa, onde ele nos apresenta a doutrina de Allan Kardec sob um aspecto complementar. Não estamos aqui para endeusar Chico Xavier, nem para torná-lo santo, mas nós precisamos reconhecer o trabalho dele. Eu, particularmente, André, particularmente, cada um tem a sua ideia. Eu costumo dizer que eu sou cristão, eu sou kardecista e sou chiquista, porque o trabalho dele é muito bom. Então a ideia hoje é contar alguns causos, mas que a gente leve o ensinamento de cada vivência deste espírito. E aí eu vou colocando ali no telão algumas frases ou algumas palavras, e a gente vai falando, e vocês vão unindo ali os causos do Chico com o que ali está escrito. Ora,
Chico, que já foi candidato nos anos 80 ao Prêmio Nobel da Paz. Muito pouca gente sabe disso, mas nos anos 80, Augusto César Vanucci, que à época era diretor de televisão, juntamente com a doutora Marlene Nobre, que era presidente da Associação Médica Espírita, e o seu marido, na época, deputado Freitas Nobre, e juntamente com o repórter Saulo Ramos, que desencarnou na semana passada, e o amigo Divaldo Franco. Desses todos aqui, só se encontra encarnado ainda Divaldo Franco. Todos eles se reuniram, juntaram uma série de documentos que comprovavam o trabalho de Chico Xavier para que ele pudesse concorrer ao Prêmio Nobel da Paz e enviaram ao Alto Comissariado da ONU. Enviaram ao Prêmio Nobel da Paz, mas quem ganhou o Prêmio Nobel da Paz não foi o Chico Xavier naquele ano, foi justamente o Alto Comissariado na ONU para Refugiados. Na época, a Terra estava em guerra ainda, tinha lá guerras do outro lado do mundo, e o Alto Comissariado da ONU acabou ganhando o Prêmio Nobel da Paz, e não Chico Xavier naquele ano. E aí um dia perguntaram para ele: Chico, mas você não ganhou o Prêmio Nobel da Paz? E ele disse: ora, eu não ganhei o Prêmio Nobel da Paz, mas eu ganhei a paz do prêmio, que é muito mais importante. E aí, aqui uma foto curiosa de Chico Xavier, na sua família, no ano de 1930, e nós podemos ver aqui o Chico, olha, todo elegante, de gravatinha, aqui do lado de chapéu, senhor João Cândido Xavier, o seu pai, e aqui do lado, Dona Cidália Batista, que era a madrasta de Chico Xavier, a sua segunda mãe. Chico sofria muitas surras, era espetado com o garfo pela sua madrinha, e ele recorria à sua mãe. A madrinha judiava muito dele, e ele sempre nas suas preces, e a mãe dizia: Chico, tenha calma que eu vou te mandar um anjo bom. E aí o pai dele chega em casa com Dona Cidália Batista, anunciando que ele contrairia segundas núpcias. E aí Dona Cidália chega para o Chico e fala: você sabe quem eu sou? E ele diz: eu sei, a senhora é o anjo bom que minha mãe me prometeu. E realmente, a partir daquele momento, Dona Cidália Batista foi uma amiga íntima de Chico Xavier, que o acabou de conduzir pela vida e também pelos seus irmãos. E Chico tinha um bom humor incrível. Para quem não conheceu pessoalmente, ele estava sempre sorrindo, sempre gargalhando, e ele adorava histórias. Como um bom mineiro que era, adorava causos. E quando ele juntava com o Divaldo, eram dois amigos assim muito peculiares, muito íntimos, eles gostavam de contar causos. Divaldo, baiano, contador de anedotas, e Chico também mineirinho, contador de anedotas. E aí o Chico tinha um costume que ele gostava sempre da mesma anedota. Então, se o Divaldo contava uma anedota e a casa do Chico era muito cheia, todo mundo que chegava e o Divaldo se hospedava na casa dele, ele já falava: Divaldo, conta aquela anedota que você me contou ontem. Chico, mas eu já contei para você. Não, mas fulano não ouviu. E aí ele tinha que contar um sem número de vezes a anedota, por exemplo, da sogra de Pedro. Não se faz anedota com o Cristo, mas o Chico dizia que Jesus não fica chateado. Jesus nos compreende tão bem. E aí o Divaldo dizia assim: tá bom, Chico, eu conto de novo a anedota da sogra de Pedro. Aí Divaldo perguntava: você sabe, isso é anedota, hein, gente? Você sabe por que é que Pedro negou Jesus por 3 vezes? E aí todo mundo falava: não sei, não. Aí o Divaldo falava: Pedro negou Jesus por 3 vezes, porque Jesus curou a sogra dele, né? E ele teria ficado muito chateado com isso. Evidentemente que é uma anedota, mas que nós podemos guardar no coração. O Chico nunca foi
nem sempre foi assim, cercado de muita gente, muito badalado, com televisão em cima dele, com revistas, com mídia. Não, o Chico teve um começo solitário, foi abandonado por vários companheiros de doutrina ao longo da vida, porque era muito difícil ficar com Chico Xavier. Porque as pessoas ficavam com ele em determinado momento, todo mundo falava, Chico, estou indo embora. Mas você vai embora? Ah, Chico, não dá. É só pobre, é só doença, é só gente reclamando, é só gente pedindo, e eu vou partir para outra. Então, precisava ter assim um domínio muito grande, uma humildade muito grande, mesmo para ficar perto de Chico Xavier. E aí, aquela história interessante do Chico, que ele chega no Centro Espírita Luiz Gonzaga, jovem ainda, e só tinha 2 pessoas com ele, 2, que era o seu irmão José Xavier e a sua cunhada. E os 3 faziam ali o evangelho. E nesta noite, o irmão precisou ir para Belo Horizonte e a cunhada também não estava. E o Chico se viu sozinho na casa espírita. E ele então abriu aquela porta, para não dizer que ele não estava sozinho, ele estava acompanhado do seu cachorro. E o cachorro já deitou ali no lugar de costume. O cachorro era praticamente espírita, porque não faltava em nenhuma reunião, e ele tinha um amor enorme pelos animais. Sentou-se ali, deitou-se ali o cachorro, e o Chico sozinho no centro. Aí o que a gente faz quando a gente está sozinho no centro? Vai embora, não veio ninguém, e o Chico então chamou o cachorro e fechou a porta para ir embora. E aí aparece quem? Emmanuel. E Emmanuel diz para ele, Chico, onde é que você vai? Ele falou, eu vou embora, não veio ninguém. E o Emmanuel disse, mas como ninguém? E nós? Aí o Chico olha, lotado de espíritos. Nós queremos ouvir o Evangelho de Jesus. Por favor. Aí o Chico abre de novo o centro, vai lá para frente e começa a ler o Evangelho. Só que o Centro Espírita Luiz Gonzaga era muito interessante, porque ele já dava para a rua. Não tinha praticamente calçada. E as pessoas passavam ali na porta, muito perto. E o Chico lá na mesa, com aquele centro vazio, não tinha nenhum encarnado. E o pessoal olhava pela porta e via o Chico sozinho. E o Chico lia o Evangelho baixo. E Emmanuel ficava lá na porta e falava, Chico, não estou ouvindo, lê mais alto. E aí ele falou, não, mas eu estou lendo, não, lê mais alto que nós não estamos ouvindo. Né? E o Chico tinha que ler cada vez mais alto, e o pessoal passava na porta e falava, coitado do Chico, ele deve estar louco. Vocês sabem que o Chico chegou a se cogitar de internar ele no hospício, porque ele falava sozinho, via coisas que ninguém via. Mas aí alguém disse, não interna não, porque ele é um louco bonzinho. Porque aquele tempo ia para o hospício mesmo, aquele tempo ia para o Pinel, tinha um que chamava Pinel. Então era muito complicado. E aí, esse espírito de gratidão que nós temos que ter, nós precisamos ter, nós aprendemos com o Chico. E aí, tem uma história que eu gosto tanto, que é uma história de estimação também, que fala da gratidão. Não sei se vocês conhecem, tem um dos livros de Chico Xavier, através de André Luiz, e ele psicografou na cidade de Santos. Por que na cidade de Santos? Porque toda vez que ele vinha a São Paulo, ele ficava na casa de um casal amigo, o casal Galvez, Francisco e Nena Galvez. Dona Nena está bem idosa agora, e ela escreveu alguns livros sobre Chico Xavier, porque ela hospedava o Chico na casa dela em São Paulo. E eles tinham uma pequena casa na praia, em Santos. E uma vez o seu Galvez falou, Chico, nós estamos descendo para Santos. Chico vinha a São Paulo uma vez por mês, se tratar dos olhos, ou fazer algum encontro espírita, que ele andava também por aí. E aí o seu Francisco falou, Chico, nós temos uma casinha em Santos, você não quer conhecer? Ele foi e adorou, quem é que não adora a praia? E aí o Chico disse um dia, Francisco, se você quiser me deixar aqui numa sexta, eu fico. Não era bobo nem nada, né? E aí você me busca no domingo. E aí ele começou a fazer, de vez em quando ele descia, deixava ele lá no fim de semana, e ele aproveitava para trabalhar. Nunca ele foi só para as férias. Ele respondia a correspondência, psicografava de manhã, de tarde à noite, e foi nessa pequena casa na cidade de Santos que
o André Luiz psicografou um dos livros da série André Luiz, que eu não vou contar qual é, mas, depois quem quiser me pergunte em particular. Mas nesse livro, o Chico foi psicografando, ele psicografava com uma velocidade muito rápida. E aí, num domingo à tarde, o Galvez foi buscar ele lá em Santos. Isso não foram muitas vezes não, foram algumas vezes. E aí, subindo a serra, e era a antiga Serra de Santos, aquela que aparece nas curvas da Estrada de Santos, do cantor Roberto Carlos. E aí, subindo aquela serra, Chico falou para o Galvez: Galvez, tem uma notícia. Pois não, Chico, o que foi? André Luiz terminou o livro. Hoje, lá na sua casa em Santos, ele botou o ponto final, o livro Entre a Terra e o Céu. Né? Eu não aguento, né? Tem que contar. E aí, terminou o livro. Aí, subindo a serra, o Chico falou: Galvez, eu preciso te fazer um pedido. Ô, Chico, o que você precisa? Não sei se você vai poder me atender, mas eu tenho um pedido. Pois não, Chico, fala. Estava quase chegando em São Paulo e já era noite. Chico, Galvez, eu preciso ir num lugar. Num lugar aonde? Aqui em São Paulo, você me leva? Ah, Chico, levo, mas onde é? É no Morumbi. Chico, no Morumbi? Gente, imagina o bairro do Morumbi na década de 70. Não tinha bairro do Morumbi. Era só chácaras, riozinhos, era região rural. São Paulo não tinha do outro lado, muito pouca coisa. Década de 60 e pouco. E aí, mas você vai fazer o que no Morumbi? Ah, eu preciso ir num lugar. Mas que lugar que é? Você tem um endereço? Ele falou: não tenho endereço. Mas chegando lá, eu sei chegar na casa. Imagina, o Chico Malemar andava em Minas. Imagina andar no Morumbi à noite, estrada de terra. É que ele tinha um bom guia, não é? Que não era o Waze, era um guia muito mais evoluído. E aí, conta-se que... Tá bom, Chico, você levaria o Chico lá no Morumbi? Levaria, né? Já estava no carro mesmo e foram andando, tudo escuro, não se conhecia nada. Aí, quando chegaram no Morumbi, passaram para o lado de lá do Pinheiros, né, do Rio Pinheiros. Aí o Galvez falou: Chico, chegamos, aqui é o Morumbi, e agora? Ele falou: agora eu sei ir, pode ir para frente. Ele foi. Agora vira à direita. Cuidado que tem uma porteira. Cuidado que tem um mata-burro. Olha, tem um buraco na segunda curva. E tinha tudo. Parecia assim um GPS, não é? E aí foram chegando, conta o Galvez que chegaram numa pequena colônia de casas. Eram 6 casinhas, paupérrimas. Eram 6 casinhas germinadas, dessas que se constroem em cerâmicas antigas. E aí o farol assim bateu, não tinha luz, não tinha nada. O Chico falou: é aqui, pode parar. O Galvez parou. Aí o Chico desceu do carro. O Chico falou: Galvez, fica aí que eu já venho. Aí o Galvez está achando que o Chico ia bater na porta, ia conversar com alguém. Não. Eram umas 9 e pouco da noite, 10 da noite, tudo apagado. Acho que nem luz tinha as casinhas. O Chico, com a luz do farol, chegou na porta de uma das casinhas. Era um portãozinho baixo. Ele não entrou, não. Em frente ao portão, ele fechou os olhos e fez uma prece de uns 5 minutos. Aí terminou a prece, ele voltou para o carro, entrou, bateu a porta e falou: Francisco, podemos ir embora, já está pronto. Aí o Francisco falou: pera um pouco, não está pronto nada. Você tem que me explicar esse negócio. Você me faz vir aqui nesse escuro, 10 horas da noite, num bairro longe, gastei todo o meu tanque de gasolina, e você vem aqui, estou achando que você vai conversar com alguém? Você vem fazer uma prece. Por que não fez lá em casa, na hora do Evangelho? Chegando lá, já vamos fazer o Evangelho? Aí o Chico falou: ah, você me desculpa, mas eu precisava vir, porque é uma questão de gratidão. Ô Chico, eu não estou entendendo, como assim gratidão? E o Chico explicou. Sabe o que é, Galvez? Lembra que eu comentei na subida da serra que André Luiz havia terminado o livro Entre a Terra e o Céu? Lembro. Pois é, ele me avisou, André Luiz, que todos os personagens daquele livro estão agora reencarnados nesta pequena casa. E eu precisava vir aqui agradecer pessoalmente e fazer uma prece. É uma pena
que eu não possa bater na porta e dar um abraço em cada um, porque eles não entenderiam, mas eles estão aqui reencarnados. Gente, isso é gratidão. Isso é Chico Xavier. Esta qualidade de espírito que é Chico Xavier. O amor pelo ser humano, o amor pela criança, o amor pelo animal, o amor pelo outro, o amor por Deus, por Jesus, por tudo. Chico Xavier. Geraldo Campetti, o Geraldinho, que conviveu muitos anos com Chico Xavier, lá em Uberaba, conta que um dos seus amigos de Uberaba, uma vez foi com Chico naquelas famosas caravanas do sábado à tarde, onde se juntavam lá 10 carros, entrava-se, ia para a favela, visitar barraco, distribuir algumas coisas. E naquela tarde, conta este amigo de Geraldinho, que ele acompanhou de perto isto, e ele pôde ver com os próprios olhos, fato raro para nós. Mas ele conta que ele estava na sala do Chico, esperando o Chico se trocar, para entrar no carro para ir para a favela. Era sábado, 2 horas da tarde. De repente sai o Chico do quarto de terno para ir para a favela. Gravatinha, a sua peruquinha no lugar, aqueles óculos escuros. E aí o Chico sai pela sala e ele conta que bem na sala, assim, tinha um aparador, alguma coisa assim, um móvel, e tinha em cima do móvel um baleiro, cheio de bala. O Chico abre o baleiro, pega um punhadinho de bala com a ponta dos dedos, um punhadinho, e coloca no bolso do paletó. Com a outra mão, pega mais um punhadinho e coloca no outro bolso do paletó. Não foi um punhadão de bala, não. Foi uma coisa muito suave, muito delicada. Entra no carro, vai para a favela. Quando ele chega na favela e ele desce do carro, já vem assim umas 10 crianças. Tio Chico chegou, tio Chico chegou. Ele chega para a primeira criança e chama ela pelo nome. Oi, fulano, tudo bem? Como é que está sua mãe? E seu pai melhorou da perna? Como é que ele está? Põe a mão no bolso, coloca algumas balas na mão da criança, algumas. Aí vem a segunda criança, ele chama a criança pelo nome de novo. Tem uma rápida conversa, um rápido diálogo, bota a mão no bolso, bala na mão da criança. E aí vieram 10 crianças, virou a rua mais 10, mais 20, mais 30, e aquilo durou mais ou menos até umas 5 da tarde. O Chico abraçando todo mundo, conversando com criança, conversando com adulto, distribuindo bala. E aí, quando foi 5 da tarde, ele falou, vamos embora, que nós temos trabalhos à noite. E esse companheiro que conta este caos para nós, diz que teve a felicidade de retornar no carro junto com o Chico. Aí o Chico sentou no carro, ele estava com os tornozelos desse tamanho. Estava acabado, cansadíssimo. Ele estava até pálido. E aí, esse companheiro sentou do lado e o carro começou a rodar. E ele tinha 2 perguntas para fazer para o Chico. E quando você estava perto do Chico, você queria perguntar. Você queria perguntar, mas você se limitava. Você se limitava. Geraldinho Campetti, só abrindo um parênteses, chegou perto do Chico para perguntar se ele era Kardec. E não teve coragem. Quando ele olhou para o Chico, e Chico olhou para ele, e aí, nesse dia, ele saiu decidido, eu vou perguntar para o Chico se ele é Kardec reencarnado. E ele vai ter que me responder. Aí o Chico sentado, o Geraldinho... É outro caso já, viu, gente? É o caos dentro do caos, tá? Pensa que é mole, temos que aproveitar o tempo. E aí, o Geraldinho chega... E aí, o Chico sentado, ele fala, Chico, preciso te fazer uma pergunta. O Geraldinho olha, o Chico olha por cima do óculos para ele e fala, fala, meu filho, o que você quer saber? O que você está querendo saber de mim? Ele fala, não, Chico, só quero te dar um abraço. O Chico já sabia o que ele ia perguntar. Então, perguntar na frente do Chico ou para o Chico era um perigo. E este companheiro, dentro do carro, tinha 2 perguntas. 2 perguntas que qualquer um de nós ia querer fazer. A primeira, ele não teve coragem de fazer, então nós não sabemos a resposta. Só temos uma pergunta.
A segunda pergunta ele fez, e o Chico respondeu. A primeira pergunta que ele queria fazer dentro do carro, voltando da favela, é somente a seguinte pergunta: Chico, de onde é que você tirou tanta bala? Porque era um negócio assim, assustador. Não parava mais de sair bala do bolso. É como se alguém estivesse colocando. Da onde você está tirando bala? Só que ele não teve a resposta, porque ele não teve coragem de perguntar. A segunda pergunta que ele fez, e que nós temos a felicidade de ter a resposta, é: Chico, como é que você chama cada criança pelo nome? E o Chico respondeu: meu filho, quem ama não esquece. Só isso. De outra feita, Chico, no ponto de ônibus, ele trabalhava na Fazenda Modelo, e uma vez por mês o patrão mandava ele para o cartório de da cidade onde ele vivia, Pedro Leopoldo, para Belo Horizonte. E ele tinha que pegar a jardineira, que naquele tempo não tinha ônibus, era a jardineira. Isso nós estamos falando em 1940. E o Chico, de terno, gravata, com a mala da mão cheia de documentos, no ponto de ônibus, aquela estrada de chão, e de repente a jardineira despenca lá de cima para descer o morro e vem chegando, e quando o ônibus vem chegando, a gente já se apronta, né? Você já pega suas coisas, já fica mais ou menos para dar o sinal. E o Chico deu o sinal, e a jardineira descendo. E aí, ele conta que um garotinho de 5 anos, veio correndo só de calção, descalço, veio correndo assim por meio ali do campo, por meio daquela poeira, gritando: tio Chico, espera! Tio Chico, espera! E o ônibus chegando, a jardineira. E aí o menino correndo, perninha curta, não chegava logo. E o ônibus parou na frente do Chico e abriu a porta. E o menino correndo: tio Chico, espera! Aí o Chico falou: e agora? A criança está precisando de alguma coisa. Como é que eu vou embora e largo uma criança assim no meio da estrada? Vai que aconteceu alguma coisa? Se é um de nós, já entrava e ia embora, depois resolvia, mas o Chico, e ele deu sinal para que o motorista seguisse. E aí a jardineira foi embora, ele perdeu a jardineira, era só uma de manhã e uma à tarde. E o garoto chegou. Quando o garoto chegou, ele falou: meu filho, o que você precisa? Ele falou: tio Chico, eu quero um abraço. E abraçou as pernas do Chico assim. Então esse é a qualidade deste homem. Olha essa foto. Lembra desse ator? Dionísio Azevedo. Lembra disso? Olha que foto bacana, não é? E ele, a dedicação à causa espírita, ele sempre com uma dedicação diuturna. Para vocês terem uma ideia, a rotina do Chico era muito intensa. Ele trabalhava na Fazenda Modelo, batia cartão às 7 da manhã, mas quando ele chegava na Fazenda Modelo, ele já tinha dado o café da manhã para todos os irmãos, porque ele criou 2 remessas de irmãos, 14, porque Dona Cidália Batista também desencarnou pouco depois. E o Chico, às 7 da manhã, batia o cartão, ao meio-dia, ele descia para um pequeno porão na Fazenda Modelo, que era a hora do seu almoço. Como ele almoçava por ali mesmo, ele aproveitava a hora do almoço para fazer correspondência. Porque muita gente já mandava cartas para ele e ele respondia todas. Aí, às 5 horas, ele saía do seu emprego, batia o cartão, voltava para casa, mal tomava um banho, se alimentava com alguma coisa e ia para o centro espírita. De lá ele saía às 11, meia-noite, chegando em casa, já estava esperando o Espírito Emmanuel para fazer mais algumas psicografias da noite. E eles ficavam psicografando até 1, 2 horas da manhã, e Emmanuel, muito rigoroso, ainda queria corrigir depois a psicografia, para que ficasse certinho. E fazia o Chico datilografar as mensagens, para já colocar no correio na manhã seguinte para a Federação Espírita Brasileira. E aí já era 3 horas da manhã. 3 da manhã. E aí o Chico tinha que levantar às 6. E foi nesta época que ele ganhou um presente. Deram para ele um cachorro doente. É um presente de grego. O cachorro não andava com as patas traseiras. Um cachorro bravo, só ele podia botar a mão. Então, depois das 3 da manhã, é que o Chico ia cuidar do cachorro.
dava o remédio para o cachorro, conversava com o cachorro, olha meu irmão, você precisa se alimentar, toma aqui essa sopinha, e o cachorro ali olhando para ele, né? Acho que até passe ele dava no cachorro, se bobear, dava. Bobear, dava até passe no cachorro. E aí então, com aquele sofrimento, aquele cachorro que não ia nem vinha, e tinha noite que ele não dormia. Quando ele viu, o dia já estava amanhecendo, as irmãs já estavam levantando para o café da manhã. E aí, foi nessa época que ele tinha uma vizinha. E era sabe essas vizinhas antigas, muito apegadas à família, e ela adorava o Chico. Ela tinha assim um amor pelo Chico, e ela vendo o Chico naquele transtorno com aquele cachorro, e ela pensou assim, coitado do Chico, esse moço vai morrer, nós vamos perder o Chico por causa desse cachorro. E eu tenho que ajudar de algum jeito. E o que ela fez? Com a melhor das intenções. Foi lá no armazém, comprou uns chumbinhos, botou num bife assim e jogou para o cachorro comeu. E morreu. Desencarnou o cachorro. E pior, foi alguém contar para o Chico. Chico, sabe o seu cachorro? A vizinha que jogou veneno. O Chico não ficou com raiva, porque não era da sua índole. Não ficou nervoso, nada. Mas ele ficou sentido. Ficou aquela mágoa lá no fundo. Sabe quando fica aquele nó na garganta de alguma coisa que aconteceu? E aí chegou a noite, vem Emmanuel psicografar. Quando ele pegou no lápis, começou a psicografar, ele largou o lápis e falou, Chico, o que está acontecendo? Não é nada. Como não é nada, meu filho? Está atrapalhando o meu serviço aqui. Eu tenho tanta coisa para fazer, você está me atrapalhando. Vai contando, o que foi? Ele já sabia, né? É que o Chico precisava verbalizar aquilo. Você acha que Emmanuel não sabia? E aí então, o Chico contou a história do cachorro, e o Emmanuel falou, não, Chico, não pode. Você não pode ficar com essa mágoa. Eu vou te dar uma receita. Ah, uai. Vai lá amanhã, conversa com a sua vizinha, que matou o seu cachorro, e descubra qual é o sonho de consumo dela. Vê o que ela quer ganhar. E ela não pode. Se fosse hoje, ela já ia querer um smartphone última geração, ou uma TV digital HD, tem um outro nome agora, que eu nem, né? 50 polegadas, com 252 mil canais. Mas naquela época, sabe qual era o sonho de consumo dela? Uma máquina de costura. Porque toda mulher tinha uma máquina de costura em casa. Pensou aquela máquina Vigorelli, que enche a canelinha sozinha. Você põe lá, ela... Nossa, era assim nossa, era... Né? Aí ela queria uma máquina de costura. Aí o Emmanuel falou, vai lá e compra uma. O Chico, como que eu compro uma? Não tenho dinheiro. Compra, Chico. A vida é assim, é sacrifício. Compra a prestação. E aí o Chico teve que ir em Belo Horizonte, porque em Pedro Leopoldo não tinha casa de máquinas. Antigamente tinha casa que só vendia máquina de costura. Não é? E aí então, minha mãe tinha uma Singer. Uma Singer. E aí então, uma das primeiras Singer, né? Aí o Chico vai a Belo Horizonte, numa das idas dele, e entrou na loja de máquinas. E cheio de máquinas, assim, tudo quanto é preço, tudo quanto é modelo. E aí ele fala para o vendedor, viu, vê uma máquina, qual que você tem mais barata? Aí adivinha quem aparece? Quem? Emmanuel. E ele fala, não, vai comprar mais cara. Porque quando a gente dá um presente, você tem que valorizar o presente. Por que ela merece a mais barata? Ela é uma irmã que te ama tanto, você vai dar a mais barata, dá a mais cara, a top de linha. E o Chico pegou a mais cara da época, e quando essa mulher recebeu a máquina na casa dela, ela chorou tanto e foi lá no Chico e falou, meu irmão querido, eu vim te abraçar, porque eu te amo tanto, eu quero tudo de bom para você. E ele entendeu a história do cachorro, e abraçou assim o Chico, e aí aquela nódoa foi se desfazendo, sabe como é que é? Foi se desfazendo. E aí, à noite, na psicografia, o Emmanuel falou, e aí? Melhorou? O Chico, eu estou bem, está vendo como foi fácil?
Aí o Chico falou, é fácil para você. Eu estou com 59 prestação lá em Belo Horizonte para pagar. E assim virou a história da máquina. Simplicidade. Simplicidade. Sabe que uma vez ali na cidade de Marisol, Marisol é depois de Catanduva, lá para frente, né? Marisol. Mirassol, isso. A memória já não é. É Mirassol, isso. Mirassol para frente de Catanduva. E ele foi lá em Mirassol receber o título de cidadão honorário. E aí, chegando lá em Mirassol, aquela badalação, ele já tinha saído na revista Cruzeiro, na revista Manchete, já tinha saído no Pinga Fogo, da Tupi, já estava famoso. Aí ele chegou na estação, já estava lá o prefeito, o delegado, o juiz, não sei mais quem, vereador, para receber. E naquela época em Mirassol, tinha o Álvaro Costa. O Álvaro Costa era um político lá da cidade, era vereador, já tinha sido candidato a prefeito, e era espírita. E aí ele era importantão, sabe? Ele estava doido para conhecer o Chico Xavier. E aí ele falou, olha, quando o Chico vir aqui, você me apresenta, pelo amor de Deus. Me apresenta. E aí então o Chico chegou lá e esse homem queria apresentar o Chico, e aí chegou a hora. Apresentar o Chico para o seu Álvaro Costa. E aí então chegaram para ele, olha, esse aqui é o Chico. O homem pegou na mão do Chico, apertou a mão do Chico assim, falou, olha, eu sou o doutor Álvaro Costa, sou advogado, sou juiz de direito, sou vereador, sou candidato a prefeito, sou o presidente do Centro Espírita, sou não sei o quê, e não largava a mão do Chico, o Chico foi abaixando assim, e depois de uns 53 mil sou, aí o Chico falou, prazer, olha, perto do senhor eu sou nada. O homem olhou para o Chico assim, aliás, aí o Chico falou, nossa, fui sem educação, não podia. E tentou consertar, falou, não, desculpa, eu não quis dizer isso, que eu sou nada. Na verdade, eu sou sim, eu sou a poeira que o senhor levanta quando o senhor passa, porque o senhor é muito importante. E o Chico ficou nessa. Foi nesta visita em Mirassol, que estava lá depois desse episódio, que terminou o título de cidadão na Câmara Municipal, o Chico foi condecorado, ele quis deixar claro que aquele título não era dele, era da doutrina espírita, ele sempre colocou isso, todos os títulos que ele ganhou, ele falava, gente, esse título não é meu, eu sou só um cabide. O título, na verdade, é da doutrina espírita, vocês podem pendurar o título em mim, não tem problema, mas o título é do espiritismo. E nesta viagem a Mirassol, bem lembrado aqui pelo nosso amigo, o nome da cidade, o Chico terminou lá a cerimônia e tal, aí no outro dia falaram assim, olha Chico, aqui em Mirassol é uma cidade muito bonita, é uma estância, tem montanhas, tem cachoeiras, tem parques, tem edifícios, tem coisa muito boa, muito moderna, então tem aqui uma lista de lugares que você pode conhecer. Então, você quer conhecer o quê? Nós vamos levar você para passear. Aí o Chico olhou aquela lista e falou, meus irmãos, o lugar que eu preciso ir não está nessa lista. Todo mundo, meu Deus, lá vem. Mas Chico, fala onde é que você quer ir que a gente leva. Aqui a região é muito exuberante, muito bonita. E o Chico falou assim, eu preciso ir na cadeia pública. Todo mundo, ô Chico, que é isso? Tanto lugar bonito para ir, você quer ir na cadeia pública? Aí o Chico pegou, tá bom, você quer ir na cadeia pública? Vamos então, levaram ele na cadeia. O prefeito estava junto, o delegado. Aí o prefeito falou, ainda bem que eu dei uma mão de tinta na cadeia, senão a gente passa vergonha, né? Chegou lá, a cadeia toda bonita lá, a delegacia pública. E aí então, chegou assim aquele prédio bonito, falaram para o Chico, olha Chico, chegamos, é aqui, pode ver aí. Tá bom já, podemos ir embora? Ele falou, não, meus irmãos, eu queria ver os presos. Chico, mas vai ver preso? Bom, tá bom, então, você quer ver preso? Vamos lá. Entraram, tinha uns 30 homens dentro de uma jaula, assim, olhando para ele, assim. Aí um falava, pô, é o Chico Xavier esse aí? Será que é o Chico? Porque a notícia corria, não é? E aí, o delegado, tá bom, Chico, já viu, vamos embora? O Chico falou, posso fazer um pedido? Posso fazer um pedido dentro da simplicidade dele? Pode, Chico. O senhor permite eu entrar na cela e dar um abraço em cada irmão?
Chico, você está doido, Chico? Só tem bandido aí dentro, tem estuprador, ladrão, assassino, gente que não presta. Mas são nossos irmãos. E aí o delegado falou, eu não responsabilizo. Você quer entrar, você entra, mas eu não responsabilizo. Não, eu gostaria de entrar. E ele abre aquela cela, o Chico entra, e para cada preso ele chega e diz, o irmão permite que eu lhe dê um abraço? E o preso, Chico, pois não. Ele abraçou cada preso, beijou cada preso, e na saída o delegado estava chorando. O delegado com lágrimas nos olhos, porque ele nunca havia visto uma cena como aquela. E o delegado perguntou, Chico, mas por quê? Por que isso? Ele falou, não, sabe o que é? Eu aprendi com Emmanuel. Um dia eu perguntei para ele, Emmanuel, o que é um criminoso? E Emmanuel me respondeu, Chico, criminoso é qualquer um de nós que for descoberto. Então, são irmãos nossos e nós precisamos ter. Uma lição de perdão, vocês devem reconhecer na foto, Daniela Pérez, assassinada por um colega de trabalho, e sua mãe, Glória Pérez, a novelista Glória Pérez. E quando assassinaram Daniela Pérez, Glória Pérez ficou muito sentida, evidentemente, como mãe, e recorreu ao consolo de Chico Xavier. Aí, chegando lá em Uberaba, ela disse assim, Chico, mataram minha filha. O que você me diz? Ele falou, olha, eu não posso dizer nada. O que eu vou dizer para uma mãe que acabou de ver partir sua filha nessas condições? Eu não tenho palavras de consolo. O que eu posso fazer é me abraçar com você e chorar junto, se você aceitar. E ela falou, eu aceito. E disse que se abraçaram ali, ficaram 2 horas chorando. E ao final da visita, o Chico disse, posso pedir uma coisa? Claro, Chico, pois não. Perdoe os assassinos, porque eles não sabem o que eles fizeram. Quando eles descobrirem o que eles fizeram, nesta ou noutra vida, eles vão ficar muito arrependidos e vão ter que se responsabilizar por isso. E aí a Daniela vai para o Rio de Janeiro, para os afazeres dela. Depois de 2 anos, ela visita o Chico novamente. E a primeira coisa que o Chico pergunta é, Daniela não, Glória, você perdoou os assassinos? Ela falou, Chico, está difícil. Não consegui perdoar, mas eu estou rezando por eles. Aí o Chico abre aquele sorriso e fala, uai, se você está rezando por eles, já é uma forma de perdão. Parabéns. Olha que coisa, este Chico Xavier. O Chico sempre esteve na corda bamba. Sempre esteve na corda bamba. Este caso é interessante, porque ele estava numa livraria de Belo Horizonte, quando chegou um escritor famoso da época, mineiro. E aí tinha um amigo comum entre o escritor e o Chico, e esse amigo quis apresentar o escritor famoso para o Chico. Era um escritor da época, lá muito badalado, e foi apresentado. O amigo falou, olha, esse aqui é o Chico Xavier. Ele psicografa. Já tinha o Parnaso do Além-Túmulo, já tinha, né? E aí o escritor olhou para ele e falou, quem? Esse aí? É o Chico Xavier, de Uberaba. Aliás, de Pedro Leopoldo, nem Uberaba era ainda. Aí o escritor olhou para ele e falou, olha, você me desculpe, mas esse rapaz, para mim, é uma besta. O Chico ficou branco, porque naquela época você xingar alguém de besta, era um negócio assim. Aí o amigo quis corrigir, quis dar uma consertada, falou, não, mas ele é espírita. O escritor tascou, então é uma besta espírita. O Chico ficou chateado, ficou numa saia justa, foi embora assim, muito triste, né? Porque nem por ele, mas pela doutrina espírita, ele estava muito sentido. Aí Emmanuel chegou sorrindo, falou, ê Chico, hein? Xingaram você de novo, né? Pois é, então, você devia ficar feliz. Como feliz? Ele me xingou de besta espírita, ele me xingou de besta. Pois é, mas besta é um animalzinho que trabalha muito. E você, se for ver, é mesmo uma besta, porque você pega as coisas de lá, carrega para cá. Então você é uma besta, e ainda uma besta a serviço do espiritismo. Então fique feliz. Aí o Chico se conformou, falou, não, é verdade, então eu estou feliz, porque realmente eu sou uma besta espírita. Ele toma um avião
em Belo Horizonte, aí já tinha até avião, né? Para ir para Uberaba. E o avião faz uma escala na cidade mineira de Araxá. Quando o avião decolou de Araxá, o ano era 60 e pouco. Aquele turbo-hélice, todo arrebitado, sabe como é que é? De hélice assim. Aquilo, quando começava a fazer uma trepidação, parecia uma lata de sardinha. Quando tinha aquela turbulência, trepidava. E aí, quando o avião decolou de Araxá para pousar em Uberaba, o avião entrou numa turbulência. E o Chico conta que o avião começou a jogar de um lado para o outro, quase chegava a virar de ponta cabeça. E causou um desconforto muito grande entre os passageiros, e o povo começou a ficar desesperado, porque mandou afivelar os cintos, e a situação era muito difícil, e depois, uns 10 minutos, aquilo não se resolvia, e realmente o povo começou a gritar, porque ia ser um desastre aéreo. E o Chico, vendo aquele povo gritar, tinha um padre. O padre mandou começar a rezar o terço, porque era a hora da morte. E alguém ainda falou, olha, não se preocupa não, que está ali sentado o Chico Xavier. Ele tem contato com o outro mundo. Aí alguém gritou, só se for para chegar mais rápido no outro lado, né? Porque nós vamos morrer. E o Chico, vendo aquela situação, todo mundo gritando, ele falou, eu também vou gritar, porque eu também sou ser humano, e eu também quero mais gritar, porque eu vou morrer. E começou a gritar, valei-me Nossa Senhora, nos acuda Jesus. E começou a gritar, e aquilo já tinha uns 20 minutos, né? O avião jogando, não se resolvia, tinha caindo as coisas do avião, assim, dos maleiros, né? Onde, compartimento de mala, gente vomitando, gente passando mal, gente querendo pular, gente querendo tudo, e o Chico gritando. Aí diz que entra Emmanuel. Parece uma coisa de anedota, mas diz que o Chico que é verdade. Entra assim o Emmanuel e vem para o Chico e falou, o que está acontecendo? Aí o Chico pensa, bom, se o meu mentor espiritual não sabe o que está acontecendo, eu estou frito mesmo, né? É a hora da morte. Aí o Chico fala, o senhor não está vendo? Nós vamos morrer. O senhor não acha que nós estamos em perigo e que nós podemos morrer? O Emmanuel falou, eu acho. Porque vocês não são privilegiados. Qualquer um pode morrer num desastre aéreo. Mas por que você está gritando? Não, porque eu estou desesperado e eu tenho o direito de gritar. Está todo mundo gritando. Né? E se o senhor acha que eu vou morrer, eu vou mais gritar. O senhor dá licença. Valei-me Nossa Senhora. Aí o Chico falou, o Emmanuel falou, Chico, você não acha melhor você calar? Não falou calar a boca. Falou, não acha melhor você calar para não afligir as pessoas que vão morrer na hora da morte com seus gritos? Isso é falta de caridade. A pessoa está morrendo, você está gritando, o que é isso? Não, mas eu vou gritar. E aí disse Emmanuel a clássica frase, Chico, se vai morrer, pelo menos morre com educação. Aí o Chico sempre perguntava, eu queria saber como é que se morre com educação, né? Porque até agora eu não descobri como é que se morre por educação. Aqui, Chico Xavier, através de Humberto de Campos, ou Humberto de Campos através de Chico Xavier. E Humberto de Campos psicografou Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Boa Nova. Quando ele estava no 4º livro, a família de Humberto de Campos, que foi jornalista aqui na Terra, entrou com um processo judicial contra o Chico Xavier, requerendo os direitos autorais do pai. O Chico, imagina o Chico, teve que ir na polícia, teve que ir na justiça, no juiz, para explicar que aquela obra não era dele, era dos espíritos, mas a família queria os direitos autorais. E depois de um tempo, foi decidido pelo juiz que até a morte a família tinha direito ao que o escritor havia escrito. A partir dali, aí já não tinha mais direito, porque era uma obra espiritual. A partir daquele momento, Humberto de Campos chega para Chico e fala, Chico, vamos continuar ou vamos parar? Não, vamos continuar. Então, a partir de agora, eu não assino mais Humberto de Campos, porque minha família pode entrar com outro processo. Eu assino um pseudônimo, você já sabe que sou eu. Então, você pega o livro Contos e Apólogos, você pega o livro Cartas e Crônicas, você pega o livro Contos dessa e de outra vida, você pega o livro
Contos e Apólogos e por aí vai, e você vê lá simplesmente escrito Irmão X, que é o próprio Humberto de Campos, lá no plano espiritual. O Chico tinha um obsessor, lá em Pedro Leopoldo, que não deixava ele trabalhar. E aquele obsessor atrapalhava ele. E ele falava: Emmanuel, como é que eu faço? Paciência, mostra que você está mudando. E aí ele lendo o Evangelho, pedindo muito a Deus, e o obsessorzinho lá do lado dele, atrapalhando ele, impedindo ele de fazer as coisas. E aí, até que um dia o Chico estava em sua casa, 6:30 da manhã, ele já havia dado café para suas irmãs, para despachar elas para a escola, e ele tinha meio pão, um pedaço de pão e uma caneca de café com leite, que estava ali em cima da pia para ele se alimentar para ir para o trabalho. Quando ele pegou a caneca na mão e pegou o pão, bateram na porta. Ele deixou a caneca e foi atender. Era um mendigo. E falou: ô Chico, faz 3 dias que eu não como nada, estou chegando a pé da estrada, você não tem alguma coisa para mim? Se fosse eu, já falava: não tem nada, pode ir embora. Mas o Chico pegou a caneca de leite dele e o pão e ofereceu para aquela pessoa que estava precisando. E quem estava assistindo a cena era o seu espírito obsessor. E o obsessor falou: nossa, coitado do Chico, coitado. O que ele vai comer agora? O obsessor. Ele falou: meu Deus, e agora? Como é que ele vai fazer? Já sei, disse o obsessorzinho. A vizinha dele está fazendo um bolo de milho. Sabe esses bolos de milho mineiro? Aí o obsessor chegou na casa da vizinha, ela estava tirando o bolo do forno. Ele intuiu a vizinha para levar um pedaço de bolo para o Chico. Aí a vizinha cortou aquele bolo e pensou assim: nossa, tive uma ideia. Acho que eu vou levar um pedaço para o Chico. Embrulhou ali num guardanapo e levou, bateu na porta. O Chico falou: ai meu Deus, de novo. Agora eu não tenho mais nada. Era a vizinha: Chico, trouxe um bolo para você comer no caminho. Você está saindo para trabalhar, eu sei que a estrada é longa, você come o bolo no caminho, na sua charrete. O obsessorzinho falou: graças a Deus. É assim que muda o obsessor, viu gente? A gente quer saber como é que desobseda, é justamente com as atitudes. E aí um dia, Emmanuel chega para Chico e fala: Chico, nós vamos escrever 30 livros. Aí o Chico fala: mas não é muito livro não? Ele estava acho que no 5º livro. Não é muito não? E aí o Emmanuel falou: não, é 30 livros, é sua missão. Bom, tá bom, uai. E começou a psicografar. Quando chegou aos 30 livros, mais ou menos no ano 55, ele falou: graças a Deus cumpri minha missão. 29, 30. É uma delícia quando você termina. Aí Emmanuel fala: Chico, tem uma notícia para você. Nós vamos escrever mais 30. Ele: uai, mais 30? Mas já terminamos 30 então, Chico. Mas foi decidido aqui que nós vamos fazer mais 30 livros. Bom, tá bom, não tem outro jeito. E aí, mais 30 livros, chegou aos 60. Aí já era a década de 1965, 70. E aí, um dia Emmanuel chegou e falou: Chico, eu tenho mais uma notícia. Ele falou: meu Deus, mais 30? Ele falou: não, nós vamos chegar no 100. No 100. 100 livros? Você está brincando comigo? Não, 100 livros. E continuou escrevendo. Passados 100 livros, um dia, Emmanuel chega e fala: Chico, eu tenho uma notícia. Aí o Chico fala: já fala logo, é 30 ou é 100? E aí o Emmanuel falou: Chico, eu tenho que dizer que agora a sua vida foi expropriada. Você não pertence mais ao mundo dos homens, você é do plano espiritual. Então você vai escrever até o dia do seu desencarne. E aí o Chico diz para ele: e se eu não quiser? Porque eu tenho o meu livre-arbítrio. Kardec, lá em Livro dos Espíritos, diz que nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos fazer o que nós queremos. Aí Emmanuel falou: claro, eu fico com Kardec também. Tem o livre-arbítrio, você pode fazer o que você quiser. Mas, neste caso, nós já vamos desencarnar você, porque você não serve para mais nada. Vou ter que arrumar outro médium, começar tudo de novo, aquela história de reencarnação. Você quer ficar ou quer ir? Você que decide. Fala: então eu fico. Já que eu estou aqui, eu fico. Né? O Chico sempre sendo testado.
sempre na corda bamba. Um dia, lembrei agora, o Divaldo chegou para visitar ele, Divaldo, lá em Uberaba. Aí sentou assim perto dele, e aquela gentarada, aí, e já tinha começado a reunião. Aí uma hora o Chico vira para ele e fala, Divaldo, nós somos 2 palhaços. Que é isso, Chico? Está vendo esse povo aqui? O palhaço, ele não anda naquele tempo, o palhaço andava naquele fio, com aquela sombrinha. Lembra dos circos antigos? Então, nós somos 2 palhaços, porque a mediunidade é um fio. E nós estamos no fio, eu e você. Eles estão aqui para ver quem cai primeiro. Que é isso, Chico? Não fala isso. Nós somos 2 palhaços. Mas, dizendo do teste, que ele sempre foi testado, uma vez desencarnou um amigo muito querido do Chico, e ele foi ao cemitério acompanhar o sepultamento, e lá, ainda em Pedro Leopoldo. E ele estava ali no cemitério, fazendo aquele sepultamento, ele muito triste, quando chegou perto dele o padre da cidade, aquele padre que o perseguia ferozmente. E aí, Chico, tudo bom? Ele, tudo bem, seu padre, sua bênção, muito respeitoso, né? Chico, posso fazer uma pergunta? O Chico, meu Deus, lá vem. Pode. Tem espírito aqui, Chico? Eu estava no cemitério, o Chico falou, tá cheio de espírito. É mesmo? Tá cheio de espírito? Tá. Então vamos fazer uma coisa. O padre tirou do bolso uma folha de papel, desdobrou assim, branco, e um lápis. Colocou em cima de um túmulo. E falou, tem espírito aqui? Tem, então psicografa. Olha que coisa. Se fosse a gente, falava, seu padre, vai te catar, né, seu padre? Que é isso? Mas o Chico falou, o senhor me ajuda a rezar? O senhor ajuda a concentrar? Olha que é isso? E fechou os olhos no cemitério, pegou o lápis e psicografou esse poema. O sino planja em terna suavidade, no ambiente balsâmico da igreja, entre as nuvens no altar em tudo adeja o perfume dos goivos da saudade. Geme a viuvez, lamenta-se a orfandade, e a alma que regressa do exílio beija a luz que resplandece que viceja na cátedra azul da imensidade. Adeus, terra das minhas desventuras, adeus, amados meus, diz nas alturas, a alma liberta o azul do céu singrando. Adeus, choram as rosas desfolhadas, adeus, chamam as vozes desoladas, de quem ficou no exílio soluçando. E tascou embaixo, Alta de Souza, era um soneto, 4433, psicografado em 40, 50 segundos. E aí ele pôde provar para o padre que tinha realmente espíritos ali. E o Chico, já caminhando para os finalmente das nossas histórias aqui, sempre teve situações muito engraçadas, que beiraram até o vexame. Porque o Chico, não sei se vocês sabem, ele esteve nos Estados Unidos por 2 vezes, na década de 60 e 70. Foi lá participar da fundação de alguns centros espíritas, algumas sociedades espíritas, e ele sempre ia a convite, porque ele nunca tinha dinheiro para nada. Ia ele e Valdo Vieira. E, aliás, o Valdo Vieira, da segunda vez que foi para os Estados Unidos com ele, era um companheiro que psicografava junto com ele. Você pega livros aí, tem Valdo Vieira e Chico Xavier. E indo, na segunda vez para os Estados Unidos, o Chico falou, Valdo, você gosta de mim? O Valdo falou, claro que eu gosto, Chico, eu amo você é meu amigo do peito. Valdo, mas você vai me abandonar. Como vou te abandonar? Você está os dois indo para os Estados Unidos, de avião. Como vai me abandonar? Você está doido? Nós trabalhamos juntos. Para vocês terem uma ideia, o Chico psicografava as páginas ímpares em Uberaba e o Valdo Vieira os capítulos ímpares em Uberaba e o Valdo os capítulos pares lá no Rio de Janeiro. Aí a FEB juntava o livro e a história dava certinho. Valdo, você vai me abandonar. Que é isso, Chico? Você está doido? Gente, chegou lá nos Estados Unidos, o Valdo conheceu uma moça linda, se apaixonou e foi embora para a Europa. Deixou o Chico 1 mês sem dinheiro lá nos Estados Unidos. Teve que voltar da caridade dos outros. Mas na primeira vez que eles foram, está o Chico lá no hotel,
E o Valdo foi para um compromisso, o Chico ficou no hotel. E o Chico se vestia sempre assim, ó. Esse era o terno social do Chico, o mais chique. E aí, ele lá nos Estados Unidos, aí ele tomou café de manhã, e o Valdo não voltava para o hotel. Não foi a vez que ele abandonou, não, foi a primeira vez. Aí, ele desceu no hall do hotel, e era uma rua movimentada de Nova York. E ele estava com uma fome, era quase 1h da tarde, e o Valdo não vinha, o dinheiro estava com o Valdo. Era ele que controlava o caixa. E aí, ele falou, gente, eu vou ter que dar um jeito aqui, vou ver se o Valdo não vem. E ficou na porta. Aí diz que, olhando assim para ver se o Valdo não chegava, passou uma senhora bem vestida, chique, toda assim, com o cabelo penteado, maquiada. Aí ele olhou para aquela senhora, a senhora olhou para ele assim, de alto a baixo, e ele não falava nada de inglês. Aliás, ele falava mineirês, né? E aí a senhora olhou para ele e falou alguma coisa que ele não entendeu. A única frase que ele sabia era hello, good morning, e ele também sabia falar I'm hungry, eu tenho fome. E ele falou para a mulher I'm hungry. A mulher fez sinal para ele, para acompanhar, ele acompanhou, entraram numa lanchonete, sentaram, a mulher deu sinal, ele sentou, e aí pediu para o garçom um lanche, para ela, para ele também, se alimentaram ali. E aí o Chico fez sinal que ele não tinha dinheiro. Aí o garçom era brasileiro. Aí o garçom falou, olha, eu sou brasileiro, estou vendo sua dificuldade. Não, é que eu não tenho dinheiro. Aí o garçom conversou com a mulher, ela falou que pagaria a conta, não tinha problema nenhum. Aí o Chico falou, olha, então agradeça a ela muito, porque ela é minha benfeitora, que eu estava com fome. Então agradeça a ela, Deus abençoe, aquelas coisas do Chico, né? Aí o garçom conversou com ela, ela falou alguma coisa, aí o garçom falou para ele, não, sabe o que é? Ela está me explicando que hoje, você que está ajudando ela, porque hoje ela acordou muito deprimida, e ela estava até pensando em fazer uma bobagem, mas aí ela falou, não, eu vou fazer um gesto bom. Aí ela se arrumou toda, e pensou assim, eu vou fazer hoje caridade, eu vou sair na rua, o primeiro mendigo que eu encontrar, eu vou levar para almoçar. Aí ela falava, aí o Chico falava, o mendigo era eu, ai. E o Chico passou então, lá nos Estados Unidos, por mendigo. E aí, por último, eu queria contar uma história para vocês levarem no coração, que é a história do Jorge Preto. O Jorge Preto era um mendigo que tinha lá em Uberaba, e ele dormia embaixo da marquise, ele tomava algumas, né? Morava num barraco, e aí, todo sábado à noite, ele estava lá na fila do Chico. E ele esperava aquela fila toda para poder apertar a mão do Chico e beijar o Chico. E aí, ele tinha um terno puído, que é o terno de ir no tio Chico. E ele ia todo sábado, e ele ficava na fila. Se tivesse 3.000 pessoas, ele ficava. E aí vinha aquela fila andando, o Chico já sentado, com as pernas todas inchadas, aí chegava o Jorge Preto, a vez do Jorge Preto, aquela fila enorme. E o Jorge, ele era mendigo, aqueles pés todos rachados, e ele tinha uma ferida na boca que não fechava. Aí ele chegava, beijava o Chico nas duas faces, já ficava aquelas marcas de sangue. Aí alguém já pegava um pano e limpava o Chico, né, para tirar a marca. Era até normal, já tinha até um pano ali, porque sabia que o Jorge Preto vinha. E a mulher que limpava ele falava, vamos limpar o beijo de Jorge, né? E aí limpava, aí o Jorge ali, aí ele beijava o Chico, e todo mundo que chegava perto do Jorge Preto já fazia assim, né? Porque era um cheiro, e o Chico nunca fez assim. E ele abraçava o Chico, passava aquele cheiro para o Chico, aquele perfume para o Chico. E aí, quando todo mundo já estava empurrando para ele sair, o Chico falava, Jorge, você não vai falar aqueles versinhos que você fala hoje, que você fala sempre? E o Jorge recitava os versinhos. Aí todo mundo empurrando, vai Jorge, já está bom, né? Aí o Chico falava, Jorge, você não vai cantar aquela musiquinha que você sempre canta? Todo mundo, não é possível um negócio desse, né? Aí ele se impostava todo, cantava a musiquinha. Jorge, como é que está a sua vida? Ah, tio Chico, está chovendo dentro de casa, aquelas histórias escabrosas. Ah, porque minha cachorrinha. Aí todo mundo, mas, gente, não pode. Como é que pode? Tem gente aqui
do Brasil inteiro. Tem gente que viajou de ônibus 12 horas para ver o Chico. E ele perde tempo com o Jorge, que fica aqui na Marquise. Como é que pode isso? E só entenderam depois por que Chico tratava tão bem o Jorge Preto. E aí, numa madrugada fria, Chico estava lá nos trabalhos, quando alguém falou: Chico, é uma notícia, esta noite Jorge foi encontrado morto, embaixo da Marquise. Aí o Chico começou a chorar e sorrir ao mesmo tempo. Chorar, mas com os lábios sorrindo. Aí perguntaram ao Chico: está acontecendo alguma coisa? Ele: meus filhos, meus irmãos, vocês não sabem o que aconteceu nessa madrugada. Não, Chico, nós sabemos, o Jorge Preto morreu. Pois é, mas vocês não sabem quem veio buscar Jorge Preto pessoalmente. Aí todo mundo: quem, Chico? O Dr. Bezerra de Menezes? Não. Quem veio buscar o nosso Jorge Preto pessoalmente, com missão completamente cumprida, foi nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoalmente. Por isso, então, o entendimento, por que ele dedicava tanto tempo ao Jorge Preto, que é essa figura que tem até nos livros de Adelino da Silveira, não é? E que ele falava assim, quando o Chico falava: fala aquele versinho que você fala sempre. Aí ele se impostava todo e falava: menina, penteie o cabelo, jogue as tranças para cacunda, queira Deus não te leve de domingo para segunda. Aí todo mundo ria muito, todo mundo gostava muito. E sempre teve uma preocupação grande de saber quem substituiria Chico Xavier. E aí um dia perguntaram: Chico, como é que vai ser quando você morrer? Quem vai ficar no seu lugar? Ele respondeu simplesmente: meu filho, médium é igual capim. Morre um, nasce um monte. Não se preocupe. Então, assim eram as palavras de Chico Xavier. Esse é Adelino da Silveira, aquele que escreveu também muito sobre o Chico. Aliás, eu já sei que já passou a hora, mas o Leonardo falou que pode ficar até 12:30, não é isso ou não? Aí daqui nós vamos para o restaurante, né? Quando o Chico mudou para Uberaba, ele mudou junto com o Valdo Vieira. Eles fizeram uma meia água, onde hoje é o Grupo Espírita da Prece. Só que lá era só mato. E Chico, onde ele chegava, ele plantava suas roseiras. E tinham lá as roseirinhas plantadas, e começou a juntar um formigueiro no pé da roseira. E aquela formiga subindo e descendo com folha e acabar com o formigueiro. E o Valdo Vieira falou: Chico, eu vou na cidade e vou passar lá na casa de ração e vou comprar um formicida. Aí chega aqui, eu jogo nas formigas, e as formiguinhas lá trabalhando, né? Aí o Chico ficou desesperado. Falou: meu Deus, e agora? Seu Valdo vai acabar com as formigas. Mas se não acabar com as formigas, elas acabam com a minha roseira. E como é que faz agora? Aí ele falou: meu Deus, o que eu faço? Já sei. Eu vou avisar. Aí diz que o Chico vai lá, se ajoelha no formigueiro e fala assim: meninas, seu Valdo está vindo aqui com veneno. Mudem-se. Mudem-se. Gente, as formigas sumiram, vocês acreditam? Ficou uma. Aí o Valdo foi lá, aplicou o veneno. Aplicou. Aí o Chico nem foi lá para ver aquele morticídio, aquele formiguicídio, né? Aí terminou aquele episódio. O Valdo entrou na casa e falou: Chico, você não acredita. Você acredita que tinha uma formiga só? Não sei onde que foram as formigas, só ficou uma. Está lá a formiga morta. Aí o Chico sorriu e falou: vai ver que esta era subversiva. Não quis ir embora. Gente, este então é Chico Xavier. E para encerrar a nossa fala, eu queria fazer uma revelação aqui. Porque um dia perguntaram para o Chico: Chico, você torce para algum time? E sempre que perguntava para ele se ele torcia para algum time, ele pedia desculpas, porque ele era mineiro do coração. E ele dizia assim: olha, Chico, que time você torce? Ele falava assim: olha, com todo respeito ao Atlético Mineiro, eu sou corintiano. Eu sou corintiano. E aí um dia, ele estava assistindo um jogo do Corinthians e Palmeiras, na casa de Nena e Galvez. Aí ele passou pela sala, eles estavam vendo na televisão,
e teve lá um lance perigoso em que o palmeirense quase quebrou a perna do corintiano, e o Chico falou assim, o Chico falou um palavrão. O Chico falou um palavrão, vocês acreditam? Só que o palavrão que ele falou não é palavrão, não é? Que eu posso até aqui falar. Ele, olhando aquele lance perigoso, falou assim, bradou, desgraçado. Desgraçado não é palavrão, é alguém que não tem graça nenhuma, desprovido de graça. Aí todo mundo olhou, Chico, o que é isso? Ele aí, desculpa. Gente, ele ficou um mês pedindo desculpa por conta daquele palavrão que ele havia falado. Meus amigos, este é uma pequena parte dos causos de Chico Xavier. A gente poderia aqui ficar falando até amanhã, ou com N palestras sobre causos, sobre vivências. Não existe um único livro que reúna os causos do Chico, porque não cabe num livro. Teria que ser uma enciclopédia. Mas o que fica realmente é esta ideia deste ser humano que por aqui passou, e que eu tenho certeza que nós vamos nos lembrar sempre que nós fomos contemporâneos de Chico Xavier. Daqui a 500 anos, daqui a 1000 anos, daqui a 50 milhões de anos, nós podemos lembrar que na nossa reencarnação, no Brasil, na pátria do Evangelho, no século de 20 para 21, nós estivemos aqui junto com esse espírito que continua sempre a sua missão do lado de lá. E é isso que eu queria falar na manhã de hoje. Espero ter alegrado o coração de vocês, espero ter contribuído de alguma forma. E antes de encerrar, nós trouxemos alguns livros que estão ali na entrada. Se alguém quiser conhecer os nossos livros, a gente sempre carrega os livros, né? Como é que é? Caixeiro Viajante de Livros. Nós temos ali 2 volumes. Um, que eu já trouxe aqui no seminário na outra semana, que é Quando as Crianças Voltam Mais Cedo para Casa, que fala do desencarne precoce. E o outro livro que fala justamente sobre Jesus, sobre a ótica espírita, que é Quando o Coração Fala Mais Alto. Meus amigos da cidade de Limeira, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Nós teremos ainda uma roda de conversa esse ano, no final do ano, mas depois será divulgado pela casa. Muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigado, gente.